Seja bem-vindo ao canal Pastor Luciano Batista. Não deixe de se inscrever e de curtir nossos vídeos. Amém. Sejam todo mundo bem-vindo ao nosso canal, nossos inscritos, aqueles que não são inscritos. Deus abençoe a todos que estão no canal Pastor Luciano Batista. Hoje nós vamos trabalhar no assunto de angelologia. E é um estudo bem complicado, bem difícil de lidar. E eu espero que Deus me dê a sabedoria para conduzir esse ensinamento. Eu vou tentar hoje usar apenas 1 hora, 1h30 de aula. Eu vou tentar fazer tudo isso em 1 hora, 1h30. E todos estão livres para perguntar, lógico, dentro do que eu estiver falando. Talvez eu não vou conseguir falar sobre querubim, sobre arcanjo, sobre serafim. Talvez eu não vou conseguir chegar nesse ponto hoje. Então, se eu não chegar, pelo amor de Deus, não me pergunte. Amém? Nós vamos falar sobre um determinado assunto e dentro do que eu estiver falando, você pode perguntar. Livro de aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Eu vou estar lendo na versão judaica completa. Então, se tiver alguma mudança aí, vocês já sabem. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo pela internet. Então, Deus abençoe. Vamos lá. Livro de aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1 e 2. Portanto, precisamos prestar mais atenção para as coisas que temos ouvido, para que não nos desviemos, pois se a palavra dita por Deus, por intermédio de anjos, se tornou obrigatória, de forma que toda violação e ato de desobediência receberam plenamente a divina punição, ou Espera aí que eu vou acertar essa palavra. Receberam a desobediência, receberam plenamente a sua devida punição. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero começar esta aula de hoje com um versículo que aparentemente é um dos versículos que muitos usam justamente para não acreditar mais e não dar ênfase mais ao ministério dos anjos. E por que eu quero usar esse versículo? Porque, contrário do que dizem, o livro de aos Hebreus mostra a grande importância do ministério dos anjos. Quando os judeus, vamos falar assim, porque não era aberto para todos, então alguns conseguiam, outros não, mas os judeus viviam debaixo da lei, viviam pelo jugo da lei, vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque eles não tinham a plena revelação da lei em si. Então eles tinham que obedecer regras estabelecidas para alcançar um padrão que Deus assim desejaria. Então as regras foram abolidas? A lei foi abolida? Não. Porém, hoje nós sabemos que a lei nada mais é do que um modo de vida. A lei é uma maneira de estabelecida por Deus para nós vivermos. E se não vivemos de acordo com os planos de Deus, então para isso existe a lei, para nos punir. Amém? E aqui no livro de aos Hebreus, eu vou voltar o versículo 1 do capítulo 1, só para os irmãos entenderem o porquê que eu usei o capítulo 2. O Hebreus 1:1 diz assim, no passado, Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, no tempo de hoje, Ele nos falou por meio de seu Filho, a quem concedeu propriedade sobre todas as coisas e por meio de quem criou
o universo. Então, a carta enviada aos Hebreus começa com essa recomendação. Deus falou de diversas maneiras. Deus falou muitas vezes com os nossos antepassados, com os profetas e tal. E agora, no tempo presente, ele falou através do Cristo, do Messias. E logicamente que o capítulo 2 é uma continuação, então ele começa a explicar o que ele disse no capítulo 1. E ele diz assim, olha, Deus deu uma lei, regras, e essas regras foram entregues a nós por meio de anjos. Por meio de anjos. E quem desobedeceu à voz dos anjos recebeu devida punição. Quem dirá nós que agora recebemos pelo Espírito Santo? Ou seja, o próprio Deus fala conosco. Amém? Então, os irmãos vão entender na Bíblia que tem homens, como por exemplo Moisés, como Abraão, que a Bíblia relata que Deus conversava com eles face a face. Mas se você for ler, você vai ver que na maioria das vezes eles estavam falando com um anjo. E aí você vem falar para mim, então não era face a face com Deus. Sim, era face a face com Deus. O problema é esse, é que Deus é infinito e Deus não tem face. Por quê? Imagina uma face infinita. Imagina um olho infinito. Imagina você olhar para a menina dos olhos do infinito. Só a menina ia ser um mulherão, ia ser uma menina. Porque tão grande que ia ser, não ia ser uma menina. Amém? Então, eu começo essa aula explicando aos irmãos que no Velho Testamento, desde o Velho Testamento, melhor dizendo, existe o que os judeus... Deixa eu ver se eu acho a palavra aqui, porque ela fugiu da minha mente. Lembrei. Então posso voltar aqui para cima. Mais para frente eu vou mexer com isso de novo, mas no Velho Testamento ou entre o judaísmo, existe uma colocação que eles colocam que é Deus por procuração. Então, Deus determina alguém ou algo como Deus por procuração. Então, Deus manda o Leonardo fazer alguma coisa. E Deus diz para o Leonardo, Leonardo, eu vou te colocar em tal lugar, em tal cidade, e você será Deus sobre essa cidade. Ou seja, Deus deu uma procuração ao Leonardo, que o Leonardo pode fazer qualquer coisa em nome de Deus. Ele falou, está falado. Ele falou, Deus só assina embaixo. Isso é dado por procuração. Todo mundo entendeu essa parte? Então tá, vocês vão entender mais, porque eu estou mexendo com isso, mas mais para frente. Então, antes de mais nada, anjo, que é o estudo hoje, que é angelologia, um nome bonitinho de falar, eu tive que ficar ensaiando. O estudo de angelologia, que é a matéria que nós estamos estudando hoje, por definição, a palavra anjo significa mensageiro. Em cada lugar, país, vamos colocar assim, cada país tem uma forma de se chamar, né? Porém, todas as formas que eles chamam, o significado é o mesmo, mensageiro. Eles podem, vou inventar, vamos supor que existe um país aí que eles chamam o anjo. Na língua deles, estou inventando, não está na aula, não sei se existe, eu estou inventando. O anjo lá se chama Gulu-Gulu. O Gulu-Gulu está aqui. E o que quer dizer na linguagem dele a palavra Gulu-Gulu? Quer dizer mensageiro. Ou seja, em qualquer face do mundo, o anjo nada mais é do que um mensageiro. Ou um atalaia. Que a palavra atalaia significa mensageiro. Aquele que é o portador de um recado. Né? Então, atalaia, mensageiro e por aí vai. No hebraico, a palavra para mensageiro seria malaká. Então, malaká. Na verdade, esse L nem tem. É uma pronúncia. É um malaká. Tem um trem aí, dá uma paradinha na língua, que a língua dá uma saltada. Malaká, assim mais ou menos, que significa mensageiro. No grego é angelos. Angelos, que também significa mensageiro.
Então, logo a palavra logia, ou do grego também logia, que seria estudos, né? Misturado com ângelo ficou angelologia, estudo ou ciência dos anjos. Então nós vamos estudar sobre os anjos. No geral, não estou separando arcanjo, serafim, querubim, não estou separando. No geral, os anjos são mencionados só no Velho Testamento 108 vezes para mais. Isso. Por que eu digo para mais? Porque aqui, se está falando do anjo Leonardo, vamos inventar um nome, está falando do anjo Leonardo, mas do anjo Leonardo se fala 40 vezes na Bíblia, esse 108 está contando uma vez só, porque está falando de um mesmo anjo. Certo? Então, por isso, não são só 108. 108 seria, vamos usar assim, 108 anjos mencionados no Velho Testamento. No Novo Testamento, são 175 mencionados. Amém? Para mais também. Para mais também. Lembrando que, exclusivamente no livro de Apocalipse, os anjos não são apontados literalmente. Então, como eles não são apontados, eles podem estar sendo falados de mais de um anjo. Amém? Vou te dar um exemplo simbólico também. O anjo do Brasil, que é o pastor do Brasil, vamos colocar assim. Quando você fala o anjo do Brasil, vamos supor que você está falando do bispo Robert, presidente nacional da igreja, o supremo pastor, lógico, abaixo de Cristo, o supremo pastor da igreja apostólica no Brasil. Então, quem é o supremo pastor da igreja apostólica no Brasil? Bispo Robert. Só que o bispo Robert é pastor no Brasil sozinho? Não. Em Mauá mesmo tem um, e assim vai. Só que o bispo Robert seria o porta-voz de todo o Brasil. 175. Os anjos pertencem a uma ordem completamente diferente dos seres humanos. Os anjos, eles, e essa colocação do estudo de angelologia, eu anotei ali porque eu queria fazer questão de falar isso. Qualquer curso que você for fazer de angelologia, eles vão falar isso que vocês vão ler aqui, que eu vou ler aqui. Ó. Os anjos, eles são uma ordem diferente dos homens. Os seres humanos não se tornam anjos após a morte. E o anjo nunca se tornarão homens. Deus criou o anjo assim. Deixa eu ver o restante aqui. E criou a humanidade assim. Nós temos um perigo aí. Um perigo. O anjo sempre vai ser anjo. Mas como ele tem poderes superior da humanidade, então os anjos podem se transfigurar como homens. E aí está o perigo. Se eu falo para você que o anjo não pode se tornar um homem, ele não pode. E você pode ver em qualquer igreja pentecostal, qualquer uma. Eles caem em contradição nisso. Né? Eles, por exemplo, eles pregam que o anjo ele não pode se tornar homem, o anjo não pode ter relação sexual, o anjo não pode ter os sentimentos do homem, o anjo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Depois aparece um boca aberta e fala que o anjo apareceu, que o anjo comeu, que o anjo pousou ali. Mas se o anjo não pode se tornar como homem, como que o anjo fez para comer? E se ele não tem um organismo humano, para que ele comeu? Abraão serviu comida para os dois anjos e o Senhor. E eles comeram. Tá, se eles não têm organismo, o que aconteceu com aquela comida? Amém? Deus não poderia dar um corpo desse para os astronautas também, porque eles não precisavam fazer xixi na roupa. Não é? Então, quando os anjos estão teofanicamente, teofânica é de Deus, então não dá, mas é transfiguração a palavra mesmo. Quando os anjos se transfiguram como homens, eles são homens temporariamente. Por uma missão. Eles fazem aquela missão, só que eles não vão viver como homem para sempre.
Uma porque só um anjo muito besta ia querer. Amém? Só um anjo muito besta. Imagina, o cara não tem fome, o cara não tem sede, dizendo assim. O cara não sente essa fraqueza que nós sentimos. Cansaço físico, dor e tal. Ele vai se tornar homem, para amanhã ou depois estar mancando, porque perdeu a cartilagem do joelho, tá com dor de cabeça. Para que ele vai querer ficar nesse corpo para sempre? Então eles não se tornam homens, mas eles se transfiguram como tal, para uma missão específica. Amém? Eles se materializam. Obrigado, a palavra foi boa. Eles se materializam. Os anjos não têm definição de sexo. Anjos não têm definição de sexo. O anjo é homem? Não sei. O anjo é mulher? Não sei. O anjo é hermafrodita? Não. Isso eu tenho certeza. O anjo é o quê, então? Pode falar, Léo. Pode. Então, é aí que mora o grande problema. É aí que mora o grande problema. Nós temos vários debates sobre os anjos. Por exemplo, se foi eles que tiveram relação com aquelas mulheres. Existe um debate que não é de hoje. Esse debate teológico, ó. E uma das coisas mais bestas do texto que eu gosto de apontar quando eu debato com eles é quando alguém vem e fala para mim, pastor, os filhos de Deus eram a descendência de Sete. Eles dizem. Os filhos de Deus eram a descendência de Adão e Eva, de Sete, que se contaminaram com o homem, ou com a mulher, e nasceram gigantes. A minha pergunta mais óbvia é, praticamente, não todos literalmente, mas praticamente você conhece um judeu pelo nariz e pelo queixo. Praticamente você conhece. Você sabe que o cara é judeu, quase que literalmente todo mundo pelo nariz e pelo queixo. Quase que literalmente todo mundo. Então, se foi os descendentes de Adão que coabitaram com as mulheres e nasceram homens gigantes de forças sobrenaturais e tudo mais, por que parou só no capítulo 6 de Gênesis? Por que não continua essa procriação? Por que não continua homem levantando 200 quilos no braço só? Por que não continua tendo homens judeus lá com 6 dedos na mão? Então eu tenho minhas dúvidas. E eu acredito. Eu tenho minhas dúvidas. E eu acredito que eu, Luciano, não estou falando, estou batendo martelo e falando que essa é a doutrina oficial. Mas eu, Luciano, eu acredito que realmente foram os anjos. Eu acredito que realmente foram os anjos. Amém? Se você quer crer o contrário, é como eu estou te falando. Esse debate não nasceu hoje. E nós também não vamos resolver ele agora. Amém? Como na aula do seminário, alguém perguntou para o pastor Gessé, né, sobre esse acontecimento. E uma das respostas que foi ditas lá foi essas, que o livro de Enoque não pode ser validado. Aí eu, se tivesse na aula, eu ia levantar o meu bendito dedo e falar, se o livro de Enoque não pode ser validado, então rasga o livro de Judas. Porque ele baseia suas promessas no livro de Enoque. Então, sim, o livro de Enoque é tido como apócrifo, porque não dá para se provar que foi literalmente Enoque que se escreveu e que saiu da boca dele. Amém? Mas existe coisas no livro de Enoque que você não pode descartar por total. Entendeu a diferença? Amém? Então, eu vou pregar que os anjos não podem procriar. Amém? Eu tenho bastante versículo para isso. Mas, mesmo eu tendo esses versículos para provar isso, eu não resolvi o problema de Gênesis 6. Eu não resolvi. Ainda que eu tente, eu não resolvi. Amém? E se eu falar para você que sim, os anjos podem procriar, eu não resolvi o de Gênesis 6 e ainda tem um monte de versículos mais à frente para mim ter que lidar com eles. Então deixa eu passar para o Deus Ivan primeiro, pode falar? Aham.
Não, nem sempre. Nem sempre. Mas aí eu já vou entrar praticamente na minha resposta, que era para a primeira pergunta do Leonardo, mas antes ele tem a segunda. Bom, Leonardo? Sim. 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 Aham. Não, tô entendendo. O problema é, por exemplo, tem até um desenho na internet que é explicando sobre a diferença entre o homem e o animal, e é bem interessante. Ele mostra um animal, é um desenho. Esse animal vai e come, anda alguns metros, vamos colocar assim, e o animal faz o alimento que ele comeu já cai ali no chão, dizendo assim. Aí eles fizeram um homem comendo. O homem comeu, dormiu 4 dias para jogar o alimento que ele comeu fora. Então, só para você entender essa colocação que eu falei do homem ter... O anjo se materializa. Agora, vou dizer para você assim, eu vou inventar uma história. Nunca aconteceu, vou inventar uma história. Amém? O anjo se materializou numa mulher para fazer uma obra com o irmão Alex. Né? Ele pensa que a Solange é uma mulher, mas a Solange é um anjo. Certo? E ele não terminou o seu trabalho, é uma invenção minha, vocês estão entendendo? O anjo não terminou o seu trabalho em 1 ano. E o Alex, pimba, no gol, engravidou o anjo. Ele está materializado, ele está totalmente materializado. Certo? Agora, se o anjo, antes desse período, o anjo se desmaterializa, tudo que está nele se desmaterializa junto. Amém? Então, assim como ele assumiu a forma, quando ele sai da forma, ele... Como um exemplo básico para você, esse corpinho lindo que você está vendo vai virar pó. Pózinho, ó. Amém? Por quê? Mas isso acontece com todo mundo? Não. Você pode ir lá visitar a minha mãe, que tem tem 14 anos, que está enterrada, você vai encontrar os ossinhos dela lá. Mas acontece o arrebatamento, você vai encontrar os ossinhos do Leonardo? Se acontece o arrebatamento agora? Porque ele desmaterializou e o corpo dele também. Só que a essência do corpo dele é pó. Então, volta ao pó. Qual é a essência do corpo do anjo? Vamos usar uma explicação boba. A essência do corpo do anjo é fugiu bem na hora que eu usava a palavra. Efeito visual, vamos colocar assim. Efeito visual. Vamos dar esse exemplo só. Então agora o anjo precisou ir além de um efeito visual. Ele precisou tocar. Ele precisou comer na tua casa. Ele precisou andar com Ló. Ele recebeu anjos em sua casa. Então é isso que eu quero que os irmãos entendam. O problema maior está no tempo que o anjo passa materializado. Amém? E o anjo, ele é mensageiro, irmão. Os anjos que... Aí eu volto para o Gênesis 6 lá. Que eu falei, esse assunto é chato. Esse é chato mesmo. Esse do Gênesis 6 é chato. Só para os irmãos terem ideia, eu assisti uma aula essa semana do Gênesis 6, onde tinha 4 pastores, cada um acreditava diferente. Tem um deles acredita que esses anjos que desceram lá não eram anjos, sim extraterrestre, assim falando ET. Né? Então, para você ver que existe crença de tudo quanto é forma. Então, e foram, se eu não me engano, 1h30 que eu fiquei sentado com o celular na mão. Sabe o que ajudou? Em nada. Pastor evangélico foi uma vergonha. O do extraterrestre foi uma vergonha. O outro que não acredita que seriam os
Os anjos foi outra vergonha, porque ninguém deu uma resposta. Ficou todo mundo no eu acho. Por isso que eu vou dizer para os irmãos, se eu ficar em Gênesis 6, eu vou terminar assim, ó, eu acho. Por quê? Porque não tem definição. E eu não posso inventar uma definição. Amém? Então, pastor, o anjo come. Por que ele come? Por que ele tem o processo? Porque naquele período ele está materializado. Aquele período. Não que ele vai ficar uma vida materializada, não que ele vai ficar muito tempo materializado. O anjo procria. Se o anjo vem com rebeldia, ele tem várias formas de conseguir fazer isso. Várias formas. Não precisa nem ele engravidar a mulher. Só precisa ele convencer a mulher a ter a relação com ele que ela tenha. Se esse for o objetivo dele. Ele não precisa ele literalmente engravidar. E se ele tem poder para agir, né? Vamos lá. Só para os irmãos entenderem. E isso aí a Bíblia vai me dar respaldo. Né? O diabo tem poder. Vou falar diabo, vocês entenderam. Estou falando todos os demônios. Todos eles são anjos. O diabo tem poder de ir lá no corpo do Joaquim, lá nas juntas e medulas do Joaquim, e colocar um vírus. Ele tem esse poder? Tem, porque a Bíblia mostra que ele fez isso com Jó. Ele colocou uma enfermidade em Jó com a permissão de Deus, logicamente. Só para deixar claro que Satanás ele não tem o poder de criar. Ele não tem o poder de criar um vírus novo. Ele pega um vírus que já existe. Sim. Isso que o senhor está colocando É muito chato, na verdade. Se falar que Satanás cria uma doença, ele já está falando que Satanás pode criar material genético. Uma pessoa, por exemplo, que o senhor deu, né? Aham. Ele incorpora uma pessoa, a pessoa vai ter relação e nasce um filho. Aham. Daquela pessoa. Então, realmente é difícil, né? E Sim. nós que somos apostólicos, somos olhados por todos. As pessoas procuram um mínimo de fio de ovo, né? Pelo em ovo, Sim. que o ovo procura, né? Então a gente tem que ter cuidado. Com certeza, com certeza. Como, antes de eu voltar à ilustração, como eu estou falando para os irmãos, dentro da Bíblia, o engraçado é que dentro da Bíblia, eu consigo levantar todas essas doutrinas que eu estou te falando. Só que, lógico, eu vou ter que fazer um trabalho psicológico em você. Mas eu consigo. Porque o debate que eu ouvi, todos usaram textos bíblicos. O Deus Ivan veio perguntar para mim, pastor, mas se a Bíblia está dizendo, está dizendo. Eu abri para ele um estudo que eu não concordo e mostrei para ele. Só em uma olhada que ele olhou, tinha mais de 20 versículos bíblicos. Só porque tem 20 versículos bíblicos quer dizer que a Bíblia está mandando você fazer? Entendeu? Então, aqui o que eu tô tentando dar aos irmãos é uma base que, ó, para você, eu já perdi meia hora, e se você quiser vir aqui ler, ó, não tem um versículo de onde eu tenho que entrar. Eu não falei nada sobre o que eu tenho que entrar. Esse assunto, para que tu tenha ideia, eu vou usar a palavra que foi dita por um dos pastores apostólicos uma vez na reunião. Tem assuntos na Bíblia que é melhor você não entrar. Aí eu, como sou chato sempre, eu disse, tá, e se de repente nesse assunto, um irmão na igreja está tendo um problema e ele perde a salvação por causa desse assunto. Aí, infelizmente, a resposta que eu tive de um cara que não é pastor, mas estava na reunião, né, foi assim, é melhor perder um do que perder 10. Eu prefiro não perder nenhum. Então, se é para entrar no assunto, eu quero entrar e deixar o mais claro possível, senão nem entro. Amém? Então, dizendo aos irmãos, eu estou baseando o começo dessa aula dentro de toda a xologia que você pode... Tudo que eu estou falando aqui, você pode ir no YouTube, formar a tua doutrina, formar a tua religião. Tudo que eu estou falando aqui. Você pode ir lá. Por exemplo, que eu falei. O diabo pode ir lá e plantar a enfermidade dentro de você. Mas tem um detalhe aí. Um detalhe. Que o diabo só fez isso em Jó porque Deus lhe deu permissão para fazer. E quando Deus lhe dá permissão, aí mora o grande e terrível problema. É que ele não está agindo só. Dentro da cultura judaica, para você entender, os ortodoxos, eles não acreditam que Satanás vai para o inferno. Eles acreditam que Satanás é, na verdade, um anjo de luz
que foi designado para fazer o trabalho sujo. É como se eu tivesse aqui na igreja um dos meus obreiros, né? Igual um rabino que a irmã Simone achou na internet aí, que disse que ter relação com prostituta não é pecado porque você está pagando pelo serviço. Então, se você está pagando, não é pecado. É a mesma coisa de eu ter uma irmã aqui na igreja que eu falo para ela, irmã, tá ruim o emprego, vira prostituta, irmã. Pega o dinheiro, agradece a Deus pelo dinheiro e pronto. Deus já santificou, porque a Bíblia diz que pela palavra e pela oração tudo é santificado. Eu não usei a Bíblia. Não daria para me montar uma doutrina agora? Mas o princípio dela está errado. Amém? Só que aí mora o problema. Aí mora o problema. Por que esses caras conseguem pregar isso? E por que esses caras conseguem até fazer sinais? Porque Deus ortogou, Deus deu esse direito a Satanás. Ele pode manipular. Amém? Então vamos lá. O diabo pega alguém, ou uma enfermidade, ou